Muito bem, voltamos com mais um bloco aqui do Super Notícias e hoje vou conhecer e saber, e juntamente com você, tirar algumas dúvidas sobre a perícia judicial. Porque eu tenho certeza que você está acostumado a ouvir esse termo perícia, principalmente quando acontece algum crime, e aí que entra o profissional, né, o perito, a perícia criminal, que vai averiguar, que vai investigar algum crime de grande repercussão e também, claro, os outros demais crimes. Mas hoje vamos falar sobre a perícia judicial. E quem está aqui ao meu lado para poder falar com propriedade, para poder falar sobre esse assunto, é a profissional dessa área, Letícia Silveira. Letícia, primeiramente, muito boa tarde, seja muito bem-vinda. Boa tarde. É uma honra ter você aqui. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui também com vocês. Letícia, para a gente poder começar nosso bate-papo, eu queria saber de você, é até aquela pergunta clichê, né? O que consiste a perícia judicial? A perícia judicial, ela consiste, ela aparece, né, surge no momento em que há uma dúvida dentro de um processo judicial, seja ele da parte da acusação, sim, ou da defesa, ou até mesmo do juiz. Sim. Então, ele vai nomear um perito para analisar os documentos dentro da área de atuação, porque ele vai nomear um especialista, sim, ali na área do processo, onde o perito vai analisar a documentação para dar um parecer legal e baseado na área de conhecimento, sim, dele, para uma tomada de decisão dentro do juiz. E é interessante você tocar nesse ponto, né, que vai dar o perito, ele é responsável por dar um parecer legal, isso, porque ele que tem essa autonomia e essa propriedade para poder analisar o caso e, de fato, legalizar, contestar, sim, sim, ou dar o veredito final. Isso, é porque acontece, o perito, ele é especialista naquela área, sim, e o juiz, ele analisa o processo como um todo. Sim. Então, muitas vezes, ele não tem conhecimento dentro da área que está sendo julgada. Sim, interessante, muito bom esse seu relato. E sobre a questão da área da perícia judicial, me dê um exemplo que talvez você já tenha sido inserida em algum caso, não precisa citar nomes de pessoas, sim, ou de empresas, sim, só para a gente poder deixar claro o que faz uma perita judicial, podemos colocar assim. Então, vou dar um exemplo que é bastante comum de, sim, acontecer. Numa ação trabalhista, tem questionamentos de horas extras, sim, de férias, 13º, de valores recebidos dentro de um funcionário que entrou numa ação judicial. Sim. Então, o que acontece? Muitas das vezes os documentos ali talvez não tenham informação suficiente para uma tomada de decisão, ou então não entra num acordo. Então, sim, o que o juiz faz? Ele nomeia o perito para analisar a documentação, pode até pedir mais outras documentações para ser analisadas, e ele vai dar o parecer legal dentro do que foi analisado, sim, e vai dar o parecer para o juiz. O juiz vai, dentro disso aí, ele vai fazer a tomada de decisão dele. Exemplo, a ação trabalhista, que é uma muito usada para a questão de perícia. Sim. Outra também que é muito usada e pouco conhecida é na área de financiamento. Sim. Revisão de juros, então tudo isso entra a área de perícia. Você já está com a cabeça cheia desse tipo de processo, né? E desse tipo de vistoria, podemos colocar assim. Isso aí é uma coisa, são áreas que mais acontece, sim, uma perícia judicial. E em relação à questão da contabilidade, você tem a contabilidade como a sua base de formação, e eu queria saber de você qual que é a importância desse profissional, principalmente no contexto atual, porque o contador ganhou uma importância, juntamente, claro, com o administrador, porque ele, muitas das vezes, ou na maioria das vezes, é responsável por cuidar do dinheiro de uma empresa, do capital financeiro de uma loja, seja pequena, média ou de grande porte. Você que tem propriedade para poder falar, queria que você explicasse a importância desse profissional. Então, o contador, antigamente, ele tinha os empresários, né? Todo mundo tinha uma visão, questão do contador, ser o emitir guias. Sim. Só fazia isso, só pronto, fazia acabou. Guias e pronto, entregava as guias e ganhava, sim, no horário e ia embora para casa. Hoje, essa função do contador, ela tomou uma importância muito grande dentro de uma empresa. Sim. Porque hoje o contador, ele analisa todas as documentações, ele não só emite guias, mas ele ajuda a empresa no processo tanto de contratação, claro, quanto de tomada de decisões
de se a empresa está sendo viável, custos. Então, tudo isso hoje o contador auxilia a empresa. Então, ele deixou de ser um emissor de guias e hoje ele é responsável até mesmo pela administração direta de uma empresa, onde ele vai auxiliar a empresa o tempo todo em qualquer tomada de decisão dentro da empresa. Até mesmo se a empresa está sendo viável ou não, está aberta, e dependendo, compensa mais fechar a empresa do que manter ela aberta. E você que tem espaço, né, para poder estar nessa área, já que você é formada, imagino que conhece muitos profissionais e, de fato, de 2 anos para cá, justamente, né, pegando esse recorte do início da pandemia até os dias de hoje, esse profissional tem sido um pouco mais requisitado e ganhou uma importância maior? Sim, principalmente porque as pessoas que sobreviveram, as empresas que sobreviveram à época da pandemia, Sim. Que ainda estamos, né? Ela é uma pessoa que tem uma visão mais aberta em relação ao que é uma empresa. Então, essas pessoas, ela pede auxílio ao contador Sim. em todas as tomadas de decisões. Então, a procura em relação ao contador, ele sempre se dá, infelizmente, no momento que às vezes a empresa está mais difícil. Então, aí ele vai dar valor ao contador. Então, por isso que esses 2 anos, a profissão cresceu mais. Porque as pessoas começaram a procurar mais, pedindo uma ajuda, um socorro à contabilidade. Letícia, muito obrigado por ter aceitado o convite. Foi um prazer ter você aqui, conhecer um pouco mais da sua profissão e também esbarramos ali também um pouquinho na questão da importância do papel do contador. Foi uma honra e as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Eu agradeço pelo convite e podemos marcar mais vezes. Opa, tamo junto. Obrigado mais uma vez.